Primeiro de tudo, você vai ter que ter o seu clipe, o seu áudio e o vídeo vai ter que estar no formato TikTok. Nesse primeiro clipe, a gente vai simplesmente só usar keyframes ou quadro-chaves, chame como você quiser. E para quem não sabe como um keyframe funciona, eu vou explicar. Vamos usar como exemplo este emoji. Vamos supor que eu quero levar ele da esquerda para a direita, mas sem fazer simplesmente isso daqui, e sim fazer ele se movendo até lá. E para fazer isso é bem mais simples do que parece. Você só vai ter que primeiro ali clicar no botão das keyframes e daí você vai colocar o keyframe no lugar que você quer deixar. Por exemplo, aqui no primeiro keyframe o emoji vai estar na esquerda, no segundo ele vai ir para a direita e no terceiro ele vai voltar. Outra coisa importante que você tem que saber dos keyframes é os gráficos. Os gráficos é meio difícil de eu explicar aqui, mas se você pegar uma imagem e ficar testando os keyframes, esses gráficos, você vai entender como é que eles funcionam. Voltando agora para Edit, você vai organizar os gráficos para deixar como você quer. Eu já organizei aqui, por exemplo. Com o primeiro clipe já pronto, agora a gente vai adicionar uma overlay. O que é uma overlay? Sabe aquelas edits incríveis que a galera fica fazendo? Então, sabe aqueles fundos malucos que tem? Isso é basicamente um overlay. Então após isso você vai selecionar a overlay que você quer e você vai ajustar ela como você bem quiser. Então agora a gente vai pegar os PNG dos personagens. E para isso, meus amigos, você terá que visitar aquele lugar. A gente vai ter que ir no X. Após entrar no seu hospício, você pesquisa pelo perfil da Arvi Kivra. Daí é só você ir nesses links do Google Drive que ela envia e você vai ir na pasta Brawlers e daí você vai na pasta All Brawlers Renders. Quando carregar a página, você vai escolher o brawler que você quer pegar as imagens. Como deu pra ver ali no iniciozinho, nossa é sobre o coach, então vou selecionar os que eu quero. De preferência, escolha a skin principal do boneco e algumas skins diferentes. Bom, pelo menos eu dei sorte, né? Porque o coach skin é o que não falta, né? Esses são os PNGs que eu escolhi, então bora voltar a editar. Outra coisa importante que eu esqueci de citar é que se você quiser deixar a sua edit no ritmo da música, você vai precisar ir no áudio da sua música e apertar ali na opção Beats ou ritmos, provavelmente vai estar. E daí você vai clicar em Auto Generate e você vai esperar carregar e daí você vai colocar na velocidade mais alta que você puder colocar. E caso você me pergunte como que funciona esses ritmos, é basicamente o seguinte. Quando você for, por exemplo, ajustar o tamanho do seu clipe, quando você passar o clipe por essas bolinhas amarelas que vão ficar, ele vai meio que dar uma parada, tipo uma travada ali. Agora para fazer esse efeito de antecipação, você vai selecionar o primeiro PNG que você vai usar. E daí você vai primeiro ajustar o tamanho que você achar melhor nele. E daí você vai criar duas keyframes, uma no início e outra no final. A do final você não vai mexer nada nela, só que a do início você vai abaixar o boneco. Daí depois disso você coloca esse gráfico aí, Easy Out 1. E após isso você vai estender o PNG até o final. Só antes não se esqueça de já organizar os overlays. Nessa edit, nesse estilo aqui que eu tô ensinando, eu sempre recomendo usar a mesma overlay. Assim que você tiver o seu PNG e a sua overlay prontos, é só você copiar a sua overlay na mesma quantidade de PNGs que você vai utilizar. Ou seja, se tu vai colocar 5 PNGs, tu copia 4 vezes para daí no final você ter 5 overlays. Daí no final é só você adicionar e ajustar os outros PNGs que você vai colocar. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer é deixar um espacinho no final. Mais pra frente eu explico por quê. Agora a gente vai fazer a aura e os clones. Primeiro vamos fazer a aura. Para fazer a aura você vai em efeitos de vídeo. E daí você vai procurar pelo efeito JVC. Daí assim que você selecionar o efeito, você vai estender ele até o PNG, até o final do PNG. Daí depois disso você copia o PNG e coloca em cima dele. E daí depois você vai no efeito e coloca em objeto no primeiro PNG. E você tem que copiar o PNG, fazer todo esse rolê. Porque se você não fizer assim, a imagem vai ficar desse jeito aí. Assim que você copiar o PNG e colocar o JVC, você vai copiar o efeito do JVC 4 vezes. Colocar 5 JVCs. Agora para dar cor para a aura, você vai em camada e você pega qualquer cor que você quiser. Pode ser literalmente qualquer cor. De preferência que seja uma cor que tenha no PNG do personagem e que seja talvez uma cor predominante ou que chama mais atenção. Assim que você colocar a imagem, você vai em camada e você vai colocar em escurecer.
E daí você vai colocar a opacidade para 70. E depois disso você vai colocar o segundo PNG como layer 3, para ele ficar acima do azul, mas o que tá criando a borda, o que tá com os efeitos do JVC, não. Fica meio confuso, mas depois de um tempo dá para entender. Agora a gente vai colocar o efeito Black Flash 2. E daí você ajusta ele do mesmo tamanho que os efeitos do JVC. E você coloca também no primeiro PNG ali na aba de objeto. E daí você coloca intensidade em 0, tamanho em 100, torção em 100 e velocidade em 100. E daí você faz a mesma coisa com o JVC, coloca 5 Black Flash 2. E daí esse aí vai ser o resultado final. Aí daí você repete isso com todos os outros. Agora uma parte que é opcional e é bem difícil de fazer, mas eu pessoalmente sempre faço porque eu acho que fica muito legal, que é os clones. Bom, primeiramente você vai recortar, duplicar mais uma vez o PNG e daí você vai colocar, toda vez que ter um ritmo, uma dessas bolinhas de ritmo, você coloca um keyframe. E daí agora, nesses keyframes você vai revezando. Por exemplo, o primeiro vai ser na posição normal e daí no segundo você vai puxar ele para direita ou para esquerda. E daí o terceiro keyframe vai ser normal também. E daí no quarto vai do mesmo jeito que o segundo, ou para esquerda ou para direita. E assim você vai fazendo. Assim que você digitar todos os keyframes, você vai colocar todos eles com Easy Alt 1 lá nos gráficos. Após fazer isso, você seleciona o PNG e vai na opção de camada e você coloca no menor número possível. Após isso, você vai na opacidade desse PNG e você coloca como 65. E daí você vai duplicar esse PNG que você colocou a opacidade, 65 e tudo mais. Só que nos keyframes que você colocou ou para direita ou para esquerda, você vai colocar para posição contrária. Ou seja, se você colocou na esquerda, você vai colocar esse na direita e vice-versa. Fica meio difícil, mas vendo aí como eu tô fazendo dá pra entender. E daí de novo, nesse você vai em camada e coloca no menor número possível. E daí agora você vai fazer isso só que em todos os clipes. É a partezinha assim que é mais demorada, mas no final vale muito a pena. E lembrando, eu já falei isso e eu vou falar de novo. É opcional essa parte e eu faço porque eu acho que sempre fica muito bom. Mas se você não quiser, você não precisa fazer, tá? E assim a gente termina a primeira parte. E agora você já pode até exportar o vídeo. Só que pera, que ainda não acabou. Assim que você exportar o vídeo, você vai criar um novo projeto com o vídeo que você acabou de exportar. E daí você vai extrair o áudio e você vai acrescentar de novo os ritmos. E daí você vai cortar o vídeo na exata parte que começa a edit. Daí agora você vai acrescentar um keyframe, um quadro-chave para cada bolinha de ritmo que tiver. E daí em cada keyframe você vai intercalando entre o zoom normal e um pouquinho de zoom. Daí depois disso você vai em efeitos de vídeo e você vai selecionar o efeito Repeated Shake, que em português e em inglês é a mesma coisa, sei lá, eles não traduziram. Você vai diminuir a duração do efeito até ele dar apenas uma única mexida, como está aparecendo aí na tela. Após isso você vai em ajustar e você coloca o brilho em 40, a cor pode ser em qualquer um, a intensidade no 100, o desfoque no 100 e no resto você não mexe. E daí você vai colocar entre cada bolinha amarela, você vai colocar um desses efeitos. Agora você volta para o início do vídeo e você vai em efeitos de vídeo e você coloca o efeito Edge Glow. Eu não sei como é que é em português, eu acho que é a mesma coisa, mas é esse daí que está aparecendo na tela. Você vai colocar ele em todo o vídeo e depois de você colocar ele em todo o vídeo, você vai em ajustar e você vai colocar o brilho em 50. Agora você lembra aquele final que a gente deixou tudo preto? Então,
a gente vai cortar aquela parte, tirar ela e a gente vai substituir por uma imagem branca. Tipo, literalmente só um branco. Assim que você colocar a imagem branca, você faz ela cobrir a tela inteira, coloca ela até o final do áudio do vídeo e você vai em animação, em alt e colocar o fade out. Daí sabe aquele áudio que a gente deixou um tempo a mais? Então, você coloca 0.8 segundos de fade out. E assim tá pronta a nossa edit. Agora é só exportar e correr pro abraço. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Até mais.